ninguém é louco de fazer desenvolvimento web em C. Ou será que é? Quando a gente fala de web, a gente geralmente está falando de JavaScript, Python, PHP, Ruby, enfim, todas essas linguagens. E uma coisa que vocês vão notar, que todas elas têm em comum, é que são alto nível. Mas por quê? Por que é alto nível? Será que eu não consigo fazer com C mesmo? O pai de todas as linguagens, o C? Será que eu não consigo fazer com Assembly? Será? E hoje eu estou aqui para mostrar um projeto que o Matheus Moutinho, nosso querido registrador, manda lá na comunidade do Discord, que é o C Web Studios, que é um framework web escrito 100% em C. Caso queira dar uma olhada, fazendo vídeos explicando programação web em C com ele. E como o framework se vende, é um web server de C moderno e reativo. Olha essa palavra, reativo. Então dá para fazer, inclusive, web server reativos, aparentemente. E é isso que a gente vai ver hoje. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Wayne, dev do desempenho e produzo conteúdo de baixo nível aqui nas redes. Então já não esquece de se inscrever aí, deixar o like e além de colar na nossa comunidade lá no Discord, que o pessoal é muito bom. Para quem quer seguir carreira com baixo nível ou só é curioso, o melhor ambiente que você vai encontrar é lá na comunidade do Discord. Indo aqui para o repositório, pegando o README, é o repositório do Matheus Montinho, né? Um abraço, meu querido. E a primeira coisa que a gente faz é ler o README. Então, o que é o Web Studio? É uma framework para construir aplicações web em C e C++. E ela é feita, né, para ser leve e eficiente, dando uma biblioteca de um arquivo que simplifica tasks comuns, né, de web desenvolvimento. Então, o que a gente consegue fazer com o Web Studio? A gente consegue handle HTTP request, né, parsear JSON, gerenciar arquivos estáticos e até gerar front-end dinâmico usando a inovativa Hydration Mechanic. Hydration, eu sempre ouço as palavras de hydration quando eu tô ouvindo de front-end e eu não lembro o que é. Contem nos comentários o que é hydration. Mas eu sei que é importante para o front-end. Então, seja se você estiver fazendo uma API simples ou um web app complexo, o seu WebTools dá as ferramentas para você fazer isso, né? Aqui é no release e vamos ver o Hello World. Outra coisa que a gente faz quando a gente vê uma biblioteca também é sempre ver o Hello World dela, né? Então, tem um include, seu web namespace, seu web, web HTTP response, main server. Tá, tem um typo aqui, hein, Matheus? Main server. Você recebe a request e você devolve um Hello World com código 200. Você cria um namespace, faz um novo servidor, start servidor e daí retorna, né? Start servidor chuta que seja um loop infinito, né? Tem a documentação aqui com vários markdowns. Parabéns, Matheus. Isso daqui é muito importante quando a gente está tá fazendo. Só recomendo se você pegar e usar um gerador de site estático para deixar isso mais interativo, é muito bom também. Tem vários em Python, aí o mkdocs é um bem famoso. E alguns casos de uso, o build install, que é o básico, né, método para você definir as rotas, pegar parâmetros da query, iterar sobre parâmetros de query, encodar o URL, headers, iterar headers, body content, parsear JSON, conteúdo binário, tá bem completinho. Bem completinho. Daí tem a questão do hydration aqui, que acho que deve ser a parte mais interessante, mais inovadora, ao meu ver. E vamos pegar e ver o código, como é. E pegando aqui a biblioteca, né? O sistema de build é feito em Lua. Eu não sei se eu gosto ou não disso. Geralmente Geralmente se faz em CMake, né? Quando a gente está falando de C. Mas não vejo por que não fazer em Lua também. Interessante, só não conhecia, só nunca tinha visto, tá? Execução em Lua. E pegando o exemplo aqui de rota, né? Rota e método. A primeira coisa que eu vejo é que a gente tem acesso, né, a string, né, da URL, a string do método, a string da rota. Então a gente consegue essas informações aqui, consegue imprimir elas e retornar. Só diria que teria que ter um jeito mais fácil de associar a função à rota. Eu só não sei como fazer isso, né? Porque esse problema, tipo, por exemplo, em Python eu consigo fazer um decorator, né? Acho que JavaScript eu consigo também fazer um callback lá associado a uma string. Eu realmente não sei como daria para fazer isso em C.
associar uma string teria que ser uma espécie de um hash, né? Mas mesmo assim, às vezes eu quero encodar algum parâmetro ali. Isso é uma coisa que deve dar trabalho de fazer em C, hein? Deve dar trabalho de fazer em C. Mas, de qualquer maneira, a gente tem acesso às rotas aqui. Para quem não entendeu o que eu estou falando, por exemplo, aqui o Fast API, que é uma API em Python, né? Eu geralmente tem várias rotas. Então, no barra, né, eu sirvo alguma coisa. Daí, barra itens, eu sirvo outra coisa. Eu dou outro tipo de resposta, né? Outra função. E é bem tranquilo de fazer isso com o Fast API aqui. É só eu passar o parâmetro do caminho da minha rota. Eu consigo, inclusive, encodar parâmetros que eu vou receber de URL, não, como fala, de path, né, path parameters, que são os parâmetros que eu recebo já no caminho da rota, nessa string já. Enfim, conveniência aqui. Aqui eu também consigo fazer o parse de JSON, né? Eu não sei se ele fez uma biblioteca, depois eu dou uma olhada se ele fez uma biblioteca para ler o JSON ou se ele está usando alguma, né? Mas aqui, ó, eu recebo a request, coloco quanto que eu quero alocar do tamanho do JSON, chuto eu, faço o parsing dele e eu consigo pegar os campos a partir daqui, name, age, eu tenho os tipos dos campos, por exemplo, é uma string, né? Então eu provavelmente eu vou ter um ponteiro para void. Sim, isso é uma maravilha, né? A gente fazer genérico em si é uma maravilha. Para idade, o número. Ah, e aqui já entendi. Então, ao invés de fazer um genérico, ele pega e faz, ó, valor como se fosse string, valor como se fosse int. Então, deve ser um caching do valor. Chuto eu, um caching do valor que ele assinala ali. Vale, uma maneira válida de fazer, mas aqui, nesse tipo de coisa, acho que a gente começa a ver as limitações que C tem e as gambiarras que a gente precisa fazer. Claro, tem outros métodos de fazer isso, para conseguir algumas funcionalidades que outras linguagens, tipo a Zig mesmo dá, ou Rush também dá, né? Um union and num, né? Então eu consegui associar, por exemplo, um tipo aqui, um enum, né? Ah, se é número, se é string, se é dicionário, se é lista. Eu consegui associar isso ao quê? A um outro tipo. Então, a um retorno. Então, por exemplo, eu associo que é número ao tipo int, ou a um size, sei lá, alguma coisa do tipo. Enquanto aqui não, aqui eu não vai, né? Não vai, eu tenho que ter um campo diferente para cada um. A questão dos headers aqui, eu também consigo iterar sobre os headers, né? A gente recebe nas requisições, a gente pode receber headers nas requisições que a gente quer fazer alguma coisa. E eu tenho número de headers, eu consigo iterar aqui. Chave e valor, sempre strings. Então, se eu quiser fazer alguma conversão, eu tenho que fazer essa checagem na mão. Mas acho que é o padrão também, né? Porque quando a gente está falando de web, tudo é string, na verdade. Então aquela conversão para inteiro é uma conversão implícita que o teu web server faz automaticamente para você porque é legal, porque é mais conveniente para a gente, né? Mas no fundo é tudo string, inclusive o número é uma string. Se você quiser converter para um número, você faz por conta. Ou o web server faz por conta. Mas no fundo é uma string. Como estou no servidor web, consigo retornar também um HTML aqui, ó. Sendvar HTML, maravilha. E antes de ir para o Hydration, deixa eu dar uma olhada no source code. Na verdade, eu descobri que é mais difícil do que eu imaginava ver o source code, porque esse arquivo, o arquivo .c ali, ele é gerado dinamicamente. É mais difícil do que eu imaginava ver o source code. Por exemplo, a gente tem o source aqui, só que o que acontece? Esse 1.c ele importa esse fdefine. Só que esse fdefine, ele é gerado dinamicamente, pelo que eu entendi, a partir do build de Lua. Então, é um sistema de build que eu confesso me deixou meio confuso. Mas a gente tem o código aqui ainda. Mas procurando aqui, por exemplo, o web server, você dá um Ctrl F aqui no código, você acha a definição, né? Tem a questão da porta, função de timeout, timeout do tempo para timeout do cliente, chuto que é esse, tamanho de fila, single process, número máximo de aquisições, se vai usar cores ou não, use static, não sei o que folder tá, deve ser para servir arquivos estáticos, a pasta, né, de arquivos estáticos, se vai usar cache ou não.
e aqui um método para retornar response, né? Então, procurando no código dá para ver. E o que antes de ir para o hydration, o que eu acho mais interessante, galera, é essa construção do HTTP de baixo nível, porque você vê de fato o que você precisa fazer para servir, para ter um servidor HTTP, sabe? Porque todo servidor HTTP de Python, JavaScript tem isso por baixo, tá? Todos têm isso por baixo, tem isso de alguma maneira. Eles só, claro, escondem de você e podem usar ferramentas da linguagem. Então você não precisa fazer uma biblioteca de parse de JSON, porque isso já existe em Python e JavaScript. Mas tudo por baixo é a mesma coisa. Mesma coisa. E aqui no projeto também é interessante ver como é a organização. Já deu para entender que ele usa algumas coisas de. Como que é o nome? Quando termina depois? Enfim, fim da palavra, né? Então eu tenho ponto .response aqui, eu tenho ponto .server, server functions aqui. Eu tenho ali no final do nome do meu arquivo algumas indicações para que ele serve, né? String array. Acho que ele meio que inverte o caminho para ficar claro nos imports da onde está vindo. Eu gosto desse tipo de organização. Eu gosto de deixar claro no nome do arquivo o que tem nele, né? Então, fdeclare, fdefine. Eu acho que ele usa isso daqui, na verdade, para o sistema de build. Tenho quase certeza que é para o sistema de build. Daí ele lê aqui o que está no fdeclare, fdefine. Não vou entrar em profundidade aqui, mas é um projeto interessante de se olhar e de ver como que o autor, né, escolhe fazer essa representação. Então aqui, ó, por exemplo, a questão de dicionário, a gente tem set, get normalize, free, represent, tem bastante coisa, bastante coisa. Eu só confesso que atualmente eu prefiro menos arquivos e arquivos maiores, né, do que vários arquivos pequenininhos. Antes eu gostava mais disso, hoje eu prefiro mais arquivos maiores e poucos arquivos. Não poucos arquivos que eu digo, não há 5 arquivos, 10 arquivos, não, mas menos arquivos do que eu gostava antes. Parênteses aqui. Indo aqui para o sistema de hydration, né, que é a questão eu chuto que é você atualizar o front-end automaticamente. Acho que é alguma coisa dessa linha. Tem um exemplo aqui básico dele e dá pra gente ver de algumas coisas que a gente precisa no Hydration, né? Então tem um text stack module, uma stack de texto, tem o namespace do Hydration, eu tenho bridge namespace, já a gente vai entender o que é, tem as ações, que chuto eu deve ser o que eu posso fazer no Hydration, Search Requirement Namespace, não sei o que é. Search Results Namespace, também não sei o que é. E Args Namespace também, não. Enfim, os argumentos, né? Mas que não sei em que sentido. Então a primeira coisa é criar na main o Web Namespace, igual tem nos outros exemplos, né? Mas agora eu seto as informações de Hydration no meu módulo. No meu módulo de Hydration. Ok. E daí o que eu faço? Eu crio uma ponte args bridge e daí eu checo se eu tenho um trigger. Ou seja, se nessa minha request aqui foi trigado o hydration para atualização. Se for, eu gero a resposta a partir do módulo de hydration. Se não, eu crio a página normalmente igual eu criaria de outra maneira, né? Sem o hydration. E aqui dá para ver que na minha página eu pego a questão do hydration e eu vou colocar aqui dentro do text scope uma relação com a ponte. Então o args bridge, a questão da ponte, deve ser o que faz a ponte entre a página e a parte de hydration. Digamos assim, o elemento, né, que faz essa ponte. E uma coisa... então tá aqui e eu vou setar algumas informações aqui também. Então, por exemplo, ó, no clique nesse escopo aqui, eu vou ativar tal coisa. Galera, eu teria que ver mais a fundo, mas, ó, vendo por cima aqui, tentando entender junto com vocês, a questão da implementação eu injeto no front-end uma reação, por exemplo, aqui nesse onClick, eu vou pegar e setar os argumentos da minha ponte para true.
Aqui eu vou setar para 10. Aqui eu vou setar para 10 e second argument. No second argument. 2 argumentos, né? Então eu vou setar isso no meu bridge. E de alguma maneira eu gero isso para o front-end. Pro front-end ter uma reatividade lá. E daí eu não sei. Eu não acho que vai ser WebAssembly. Será que vai ser JavaScript? Ou será que vai ser WebAssembly? Não sei. Não sei. Chuto que seja JavaScript. Até porque é text scope, né? E aqui no final ele cria o script pro hydration, né? Create script hydration. Que deve injetar lá o campo de... o script, né? A tag JavaScript. Args callback. E tá aqui o callback da call, né? Que o front-end vai receber. Então, provavelmente, quando eu clico em algum desses botões, isso daqui é ativado e faz uma alteração pontual lá no meu front-end. Eu chuto que é isso. Eu estou chutando aqui, tá? Para deixar claro. Bem provável que seja isso, mas é um chute. E... pô, é muito interessante porque quando você para pra pensar, é isso meio que o React faz, né? O React, essas bibliotecas aí de reatividade de SSR, né? Server-Side Rendering, é meio isso que faz. Você tem a questão do estado e você sabe você sabe que você quer alterar, né? A única diferença é que você faz isso numa linguagem como JavaScript ou como Python, não em C, que dá muito mais trabalho. Mas, pô, você fazer isso em C também e fazer o design disso em C é um ótimo exercício. E é um... pô, parabéns aí pelo projeto, Matheus. Parabéns, cara. Muito interessante mesmo. Quem tiver interesse de fazer, de conversar, o Matheus postou lá no Discord, aposto que ele vai estar super solícito aí. Então aqui fica a prova para vocês que dá para fazer sim, tanto front-end quanto back-end em C. Só dá muito mais trabalho, mas dá para fazer, se você quiser. Dá para fazer. Eu não recomendaria C, eu recomendaria C++ ou Zig, Rush, porque, sinceramente, Matheus, C é meio maluquice mesmo, mas mas é muito interessante saber que dá para fazer. E ver, né? E ver sendo feito, não só na teoria, né? Mas como ver na prática aqui. Mas é isso. Valeu e tchau, obrigado.